Oi pessoal, aqui é Derek Steigleder e hoje eu e a Cibele Oliveira estamos aqui para falar sobre o panorama histórico de violência contra os povos originários e, dentro desse contexto, abordar a construção da usina de Itaipu como mais uma forma de invisibilizar e violentar as comunidades indígenas. No caso da usina, mais especificamente, a comunidade Avá-Guarani. Exatamente. Viemos falar sobre esse tema extremamente importante, como uma tentativa de dar visibilidade para a luta indígena. Bom, gente, todos nós sabemos que a exploração sofrida pelos indígenas não é um tema apenas recente. Ela também vem desde o século XVI, com um momento tão conhecido e que por muito tempo foi chamado de descobrimento do Brasil. Hoje, felizmente, esse conceito aparece entre aspas, até porque não se pode chamar exatamente de descobrimento o que aconteceu com a chegada dos portugueses ao Brasil. Usar o termo descobrimento seria basicamente mais uma forma de apagar a existência das tribos indígenas que já viviam aqui quando os portugueses chegaram. Desde abril de 1500, os povos indígenas vêm sofrendo os mais diferentes tipos de violência: a catequização imposta, a dizimação pelas doenças trazidas da Europa, a escravização e a migração forçada são apenas alguns dos exemplos conhecidos. Sim, os indígenas sofreram uma notória tentativa de embranquecimento. Os portugueses acreditavam piamente que a sua própria forma de ver o mundo era a mais correta, o que ficou depois conhecido como eurocentrismo. A partir de uma mentalidade que via os indígenas como selvagens, aconteceu a catequização jesuítica, como a Cibele acabou de citar, que ignorava completamente o fato de que os indígenas já tinham suas próprias crenças e uma relação bem desenvolvida com a religião e a espiritualidade no geral. Mais de 500 anos depois, essa realidade vivida pelos indígenas na época da invasão portuguesa remonta ao ano que estamos vivendo. Mas, antes de falar exatamente de 2025, vamos voltar para o final do século XIX e início do século XX, para entender um pouquinho como o conflito de Itaipu se fez possível. Cibele, pode falar para a gente como que tudo começou? Claro, o conflito de Itaipu, na verdade, foi possível por causa do contexto que existiu antes dele. Entre o final do século XIX e início do século XX, as populações guarani que sobreviveram ao longo histórico de escravização foram alocadas no oeste do Paraná e colocadas para trabalhar na produção de erva mate e na derrubada de madeira. Eles viviam em regime análogo à escravidão ou de escravidão por dívidas, em áreas concebidas pelo governo imperial e depois pelo governo republicano para companhias privadas. Mas não acaba por aí. Depois da atividade ervateira, a marcha para o oeste representou a chegada de centenas de colonos no oeste do Paraná. Neste período, as terras indígenas passaram a ser tituladas a não indígenas, por meio de iniciativas estatais do governo federal e estadual, ou seja, o próprio governo permitia que essa violência acontecesse. E esse é só um dos absurdos. E o que eles usavam de argumento era a existência de um vazio demográfico, ou seja, eles afirmavam que a região estava despovoada e que por isso o Estado poderia simplesmente ocupá-la. Tudo isso, claro, colocado na conta da necessidade de desenvolvimento nacional. A partir disso, no início dos anos 70, o governo já estava implementando medidas para deslocar as populações que seriam atingidas pelo represamento do rio, incluindo os Avá-Guarani. Traduzindo, o governo estava expulsando as populações indígenas e as mandando para terras a quilômetros de distância de onde moravam e construíam suas vidas. Inclusive, muitas vezes essas terras pertenciam a outras comunidades indígenas, o que também era fonte de sofrimento. Lendo uma notícia no G1 Globo sobre a construção da usina de Itaipu, nós vimos relatos de como a maneira que eles foram realocados foi autoritária. Mesmo já existindo órgãos do governo destinados exclusivamente para proteger as comunidades indígenas, como a FUNAI, esses mesmos órgãos negligenciavam e, inclusive, apoiavam essas violências. E falando dessas áreas alagadas, o alagamento das margens do rio Paraná atingiu as matas habitadas pelos Avá-Guarani e deixou totalmente embaixo d'água a Cachoeira das Sete Quedas. Esse lugar é sagrado para os Guarani e permitia ao povo uma conexão com suas divindades. O modo de viver dos indígenas é conhecidamente pautado no ato e na tradição oral.
Quando se alaga um lugar como a Cachoeira das Sete Quedas, se apaga junto uma parte da história desses povos. É o epistemicídio encontrando espaço, né? Acho importante que a gente coloque aqui também o relato de uma mulher indígena. Ela se chama Vilma Rios e o que ela disse foi o seguinte: quando os meus pais contam as histórias de antes da usina, a única coisa que eu consigo fazer é fechar os olhos e tentar imaginar o lugar que eles descrevem. Hoje, infelizmente, não temos mais a chance de levar nossos filhos até o Salto das Sete Quedas, sentar à beira daquelas águas e mostrar por onde nossos antepassados passaram. Esse é um relato forte, mas que é necessário ser trazido à tona para, acima de tudo, dar voz para essas pessoas que de fato vivenciaram na pele essas violências. A violência precisa ser escancarada, para que assim os responsáveis, de fato, sejam devidamente responsabilizados. Com certeza, por séculos essa violência tem sido negligenciada. Já passou da hora a ser feita a reparação histórica para a população indígena. A luta decolonial precisa continuar sendo incentivada. E aí, nós voltamos para 2025, praticamente 50 anos depois da construção da usina de Itaipu. Foi preciso todo esse tempo para que o Estado brasileiro viesse a reconhecer todo o mal causado aos povos indígenas naquele momento. Sim, e no final do mês de outubro desse ano, foi feito um pedido público de desculpas que, entre outras coisas, dizia que o Estado brasileiro e a Itaipu Nacional reconheciam suas responsabilidades e se desculpavam publicamente pelas violações de direitos humanos cometidos contra o povo Guarani no processo de construção da usina hidrelétrica de Itaipu, divulgando esses fatos à sociedade no intuito de honrar a memória das vítimas que tiveram sua dignidade, identidade cultural e existência sistematicamente negadas e, em última instância, tiveram suas vidas destruídas. E não foi só o pedido de desculpas. A usina de Itaipu se comprometeu a investir 240 milhões de reais na compra de 3 mil hectares de terras para reassentar o povo Guarani. É o início, mas está muito longe de ser suficiente. Não há algo que possa ser considerado suficiente para reparar a violência e o apagamento vivenciados por esses povos. Mas, com certeza, independentemente disso, ações como essa são necessárias a fim de que cheguemos o mais perto possível de uma reparação. Bom, agora nós vamos nos aproximando do fim do episódio de hoje. Cibele, tu gostaria de dar tuas considerações finais? Claro! Gente, que esse episódio sirva de incentivo para que nós continuemos falando sobre as lutas neocoloniais, como a indígena, que nós abordamos hoje. Precisamos dar voz a esses povos que por tanto tempo foram apagados. Por isso, exercitem ativamente o papel de cidadão de vocês. Votem em políticas públicas que incentivem a participação de indígenas em todos os âmbitos da sociedade, principalmente na educação e na política. Eles têm que estar representados na nossa sociedade e não por homens brancos, mas por outros indígenas. Outra coisa, não pensem só no macro, façam suas revoluções moleculares, micropolíticas. O que tu pode fazer de diferente no teu ambiente mais próximo que pode ajudar na visibilidade da luta decolonial? O que tu pode fazer para quebrar padrões colonialistas que tu percebe no teu cotidiano? Pessoal, além de deixar essas reflexões, nós gostaríamos de terminar o podcast indicando para vocês duas leituras de escritores indígenas. O primeiro livro é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que foi, inclusive, o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. No livro, o Ailton se mostra contrário à ideia de que o ser humano é superior e separado da natureza, defendendo que essa crença leva à exploração predatória dos recursos naturais. O livro é um baita convite para refletir sobre a relação do homem com a natureza. Já o segundo livro é uma indicação que vai para quem tem criança em casa, pais, mães, irmãos, avós, seja quem for. O livro se chama Kabadarebu, escrito por Daniel Munduruku. Dentro do livro, a gente encontra informações sobre a cultura, os ritos, as brincadeiras e a relação da tribo com a natureza. Afinal, introduzir na vida de uma criança saberes que incentivam a diversidade, o respeito e a luta contra o preconceito colonialista é uma baita micro-revolução. Bom, então nós vamos ficando por aqui, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Contamos com vocês no próximo. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.